Intestino, sistema imune, músculo. Você conhece qual é o verdadeiro efeito na glutamina e quando suplementar? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o nutricionista Gabriel Loureiro Martins. Ele é pós-graduado em Nutrição Clínica Aplicada ao Envelhecimento pela FAPES, mestre em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, nutricionista clínico em São Paulo, autor de diversos capítulos de livros de nutrição, pesquisador na área de suplementação nutricional, nutrição esportiva e nutrição clínica, e palestrante e professor de pós-graduação. Gabriel, que prazer te receber novamente no programa. Prazer é tudo meu estar aqui de novo, Deles. Bom dia. Bom dia para você. Há bastante tempo, né? Durante muito tempo, a prescrição, a suplementação de glutamina, ela foi utilizada muito pensando na hipertrofia muscular. Já tem um tempinho também que a gente sabe que não é bem assim. E mais recentemente, ela tem ganhado bastante destaque quando a gente pensa na saúde intestinal, quando a gente pensa no sistema imune. Então, vamos explorar um pouquinho esses assuntos hoje, os mitos por trás da suplementação de glutamina e principalmente quais são as verdadeiras indicações dela, né? Mas vamos do início. Então, o que é a glutamina? Bom, Deles, eu brinco que a glutamina está na categoria dos suplementos polêmicos, porque eu sempre gosto de puxar a ciência, os trabalhos, e ao longo da pesquisa com a glutamina, teve muitas hipóteses que elas foram negadas, algumas que estão sendo reforçadas, que de fato pode ser interessante a glutamina. E eu acho que é importante, interessante trazer uma clareza maior sobre isso do início. Então, a glutamina, pra vocês terem ideia como ela é amplamente estudada, ela começou a ser estudada em 1866, onde ela foi de fato descoberta por um químico alemão. A glutamina nada mais é do que um aminoácido que, com o tempo, acabou ganhando a característica e a classificação de ser um aminoácido não essencial, exatamente porque nosso corpo ele tem a capacidade de produzir, a gente não precisa necessariamente consumir através da alimentação, e aí acaba vindo os primeiros debates. Será que é interessante a suplementação? Quando que a suplementação pode ser interessante? E o que mais chamou a atenção, eu diria que nesse primeiro século aí de estudos da suplementação da glutamina, de 1866 até 1970, mais ou menos, é que começou a se descobrir que as enzimas relacionadas ao metabolismo da glutamina, elas estão presentes em praticamente todos os grupos celulares do organismo humano. Então, quando a gente olha células do sistema imunológico, elas têm as enzimas para metabolização da glutamina. Quando a gente olha células do sistema respiratório, também possuem. Miócitos, que são as células musculares, também possuem. Adipócitos, que são as células do tecido adiposo, também possuem. As células renais, células do epitélio, que é do intestino, também possuem. Células relacionadas também ao sistema nervoso central também possuem. Então a gente vê que muitos tecidos, muitos grupos celulares acabam tendo essa capacidade de metabolizar a glutamina, e isso chama atenção. Nossa, por que será que todo mundo tem esse interesse de alguma forma utilizar a glutamina? E essas duas enzimas são as enzimas mais estudadas até hoje, que é glutamina sintetase, como o próprio nome sugere, né? Sintetiza a glutamina, e a gente tem a glutaminase, que são aquelas enzimas que hidrolisam, que de fato degradam a glutamina. Então, todos os estudos relacionados ao exercício, à saúde, eles começaram com esse interesse
de tentar identificar quando a atividade dessas enzimas poderia aumentar ou diminuir nos diferentes grupos celulares e qual que seria o reflexo, o desfecho final, seja para o tecido muscular, seja também para o sistema imune, seja para o enterócito, que seria o sistema gastrointestinal. Então, a gente tem esse contexto inicial que chama muita atenção e, de fato, causa curiosidade no âmbito científico e que são frutos dos primeiros trabalhos. Ah, fantástico. Muito bom ter aí um pouquinho do que é o histórico na glutamina, né? Agora, esse histórico, essas pesquisas, elas acabaram gerando também alguns mitos em cima da suplementação de glutamina, né? Então, conta um pouquinho pra gente de quais são esses mitos que a gente tem com relação à suplementação. Sim, legal. Os primeiros estudos, até para ter um controle maior e conseguir identificar quais são os mecanismos, eles foram realizados em modelos animais, foram realizados em células, e a gente sabe que um sistema como um todo ele é mais complexo que uma célula ali que acaba recebendo nutriente diretamente para ela. Então, a gente tem alguns mecanismos da glutamina que são muito bem delineados, alguns conseguem chegar no modelo humano, outros a gente ainda tem um pouco de debate se acontece ou não, mas em modelo básico, célula animal, de fato parece acontecer. E entre eles seria a proliferação celular, que então a glutamina ajudaria alguns grupos celulares a se multiplicarem mais rapidamente. A gente tem também relacionado à função energética, alguns grupos celulares utilizando a glutamina como fonte prioritária ou preferencial de energia. A gente tem também a glutamina participando do ciclo da ureia. Então, quando a gente tem o descarte do grupamento do grupamento Do grupamino? base nitrogenada, da base nitrogenada, a gente acaba tendo uma ação conjunta da glutamina com o glutamato, então ela acaba ajudando nesse descarte. Isso é importante também quando a gente acaba consumindo muita proteína ou quando de fato a gente tem uma degradação muito rápida da nossa proteína endógena. E aí, todas essas funções acabaram gerando alguns mitos. Será que se a gente suplementasse, a gente teria esse efeito final de uma forma plena? Então, o que a gente tem hoje pensando no ser humano e na suplementação de glutamina com os seres humanos bem delineado? Numa situação de saúde, a gente tem os tecidos que produzem, todos esses que eu citei para vocês, que produzem e hidrolisam também a glutamina, e tem aqueles que meio que o que eles produzem, eles consomem. Então, eles são autossuficientes, não mexem no sistema. Então, a gente tem vários nessa condição. A gente tem aqueles que só consomem. Então, por exemplo, o rim, ele só consome glutamina porque ele faz o ciclo da ureia. Então, ele precisa excretar a ureia. Então, é uma condição normal que, para não ter essa consideração de ureia que é tóxico para o nosso organismo, o rim vai acabar consumindo glutamina para fazer esse ciclo rodar. Então, é comum. Agora, tem alguns tecidos que eles acabam, em algumas situações, consumindo um pouquinho mais. Então, quando a gente pensa no sistema imunológico, as células do sistema imunológico, as células do enterócito, ou seja, sistema gastrointestinal e também o fígado, quando a gente está em situação catabólica, situação estressante, eles acabam consumindo mais glutamina e aqui a gente acaba tendo aquela ideia que será que eu fornecer glutamina via oral, suplementação, ajudaria esses sistemas a terem mais glutamina e conseguirem ficar mais preparados para essa situação estressante? Então, a gente acaba tendo essa hipótese inicial. A gente sabe que o intestino, que é onde a glutamina via oral acaba perpassando primeiro, ele adora a glutamina, ele acaba consumindo a maior parte da glutamina via oral. Então, muitas vezes, aquela ideia inicial de vou suplementar glutamina, ter muita glutamina no sangue, essa glutamina no sangue aumentar o sistema imune, ela não foi confirmada em seres humanos porque as células do sistema gastrointestinal, elas adoram glutamina, então elas são egoístas, elas pegam a maior parte, tem alguns estudos que colocam que é mais ou menos 70%, 80%, e acabam utilizando para o seu bem próprio. Multiplicação celular, vários outros efeitos que a gente vai falar mais para frente, né, quais são eles. Então, quando a gente pensa na glutamina pro sistema imune na circulação sanguínea, a gente fala que isso seria um mito. Quando a gente pensa da glutamina suplementação pro tecido muscular, a gente considera que também é um mito, porque o tecido muscular
ele é o principal fornecedor de glutamina, mas não o principal captador de glutamina. Quando a gente pensa nos captadores, a gente tem 4 principais: fígado, sistema imune, rim e intestino. Então, esses daqui são os grandes consumidores, sendo que o fígado, o rim, ele é fixo. Independente se você está numa sessão catabólica ou não, ele vai consumir para o ciclo da ureia rodar. E os outros 3, de fato, em situações estressantes, que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente quais são elas, eles acabam aumentando muito o consumo, e aí sim a gente acaba tendo pouca glutamina no sistema, e uma baixa glutamina no sangue, ela se relaciona com problemas de saúde, aumento de infecções, complicações imunológicas que muitas vezes são colocadas nas redes sociais como um problema e que a suplementação oral de glutamina poderia, através do aumento desse pool de glutamina para o sangue, solucionar, e a gente sabe que não é bem assim. Fantástico, perfeito. Então vamos organizar um pouquinho todas essas informações. Quando a gente pensa nessa produção endógena que já existe, que é importante, em todos estes mecanismos que você começou a passear aqui pra gente de como acontece tanto a produção quanto a utilização da glutamina, variando de acordo com o momento e de acordo com o órgão, né? Então, levando esse contexto em consideração, quais são de fato, então, as situações em que a suplementação de glutamina é recomendada? Tá. Quando a gente pensa nessas situações de estresse, são as situações que, em teoria, o sistema precisa de mais glutamina. A gente tem alguns trabalhos em humanos mostrando que pode ser interessante a suplementação. Então, quando a gente pensa em situações de sepse, em trauma, em situações também de cirurgia, a glutamina ela acaba sendo interessante, uma forma que a gente pode, um suplemento que a gente pode utilizar para a melhora do sistema como um todo. Situações mais específicas, como, por exemplo, situações que o indivíduo ele realiza exercícios exaustivos, a gente também pode se beneficiar da suplementação de glutamina. Alguns estudos aparentemente mostram isso. A gente ainda tem um campo grande para explorar com relação a isso, então a gente precisa de mais literatura, mas os estudos que têm resultados interessantes, eles acabam mostrando que para quem faz exercício endurance de longa duração, meia maratona, uma maratona, acaba muitas vezes tendo o aumento da permeabilidade intestinal. Então, quando a gente pensa nesse aumento da permeabilidade intestinal, a gente não tem uma clareza exata do porquê ele acontece, mas a gente tem 2 vias que são as mais fortes, as hipóteses mais fortes que essa permeabilidade pode acabar sendo ocasionada. Quais são essas 2 vias principais? O primeiro é o aumento da temperatura no intestino. Isso pode diminuir a integridade do intestino. E o segundo é que quando você está fazendo exercício físico, o corpo direciona sangue para o músculo, vai direcionar para a coxa, para a perna, não vai direcionar para o estômago. E essa diminuição do fluxo sanguíneo para o estômago acaba diminuindo tanto o aporte de oxigênio quanto o aporte de nutrientes. No momento que você está respirando de uma forma acelerada e que você está tendo uma demanda também metabólica como um todo aumentada. Então, isso poderia aumentar a chamada junção de oclusão. E aí, as células epiteliais, que a gente tem várias, né? Um enterócito, outro, tudo um do lado do outro. E nesse sentido, a gente poderia ter um espaçamento entre elas maior. E nesse espaçamento, entrar micro-organismos desfavoráveis, a gente tem um processo inflamatório. Então, aqui, quando a glutamina fosse consumida por esse público, ela poderia, e tem alguns trabalhos que mostram isso, melhorar a expressão dessa proteína de junção, diminuindo esse aumento da permeabilidade, deixando o intestino mais forte nesses estados, que seria interessante. Então, hoje, a gente tem algumas situações catabólicas, que são essas que eu citei para vocês, que a glutamina ela pode sim ser utilizada, bem como no contexto do esporte, para aqueles indivíduos que realizam exercício aeróbico extenuante, acima de 90 minutos, principalmente, e que acabam tendo queixas ou condições desfavoráveis no sistema gastrointestinal. Tem alguns estudos mais recentes que mostram que indivíduos que acabam tendo complicações inflamatórias intestinais, então uma úlcera por colite ou uma doença de Crohn, por exemplo, que a gente sabe que o intestino ele fica de forma crônica inflamado, isso acaba atrapalhando a integridade do intestino, acaba desgastando a integridade.
talvez também a glutamina possa gerar benefícios, diminuindo queixas, por exemplo, desses pacientes, e ou melhorando também sinais clínicos importantes, como dores abdominais, como também diarreias que esses pacientes acabam tendo. Isso, lógico, é o N de 1, a gente tem que sentar no consultório e ver com a pessoa se vale a pena ou não, mas são pontos que sim, a glutamina, a suplementação de glutamina pode ser interessante, uma vez que as células do sistema trato gastrointestinal adoram glutamina e que ela parece sim colaborar para a proliferação dessas células, para a melhora da junção entre esses grupos celulares e também para a ação do sistema imune local no sistema gastrointestinal. Então, isso é interessante que tanto os linfócitos T acabam tendo com a glutamina no sistema gastrointestinal a sua capacidade de proliferação aumentada. Então, você teria um guarda da patrulha, você passa a ter 3, 4, fica mais eficiente. Como também os macrófagos, que têm a capacidade de fagocitar o organismo estranho para combatê-lo, eles acabam tendo essa capacidade de fagocitar mais acelerada. Então, eles têm uma eficiência maior, e com essa eficiência maior, digamos assim, toda a maquinaria imunológica local ali no intestino poderia ser melhorada. Mas, de novo, a gente começa a ter alguns estudos bons, controlados, randomizados por placebo, mas eu acho que a gente ainda precisa ter mais estudos para a gente confirmar direitinho quais são as populações exatas que se beneficiariam ainda mais da suplementação de glutamina. Perfeito. E aí, pensando nessas populações exatas, você citou algumas, inclusive dentro do esporte, a gente vê aí uma modalidade esportiva que pode se beneficiar mais. A gente tem alguma coisa com relação à idade? Então, tem alguns trabalhos que puxam para isso. A literatura com relação à idade, pelo que eu vi, tá? É mais limitada, mas o que a gente tem com a idade que é muito interessante, aqui vem a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Inclusive, eu pude publicar um artigo junto com o meu grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, que o principal órgão, o principal tecido, o grupo celular, que produz glutamina é o tecido muscular. Então, se a gente quer aumentar a glutamina no sangue, a forma mais eficiente disso é a gente combater a inatividade física e estimular o exercício físico, a atividade física no indivíduo. Então, indivíduos que são fisicamente ativos, naturalmente têm um tecido muscular mais desenvolvido. Esse tecido muscular mais desenvolvido capta um pool de aminoácidos maior, e através dessa maior captação de aminoácidos do sangue, ele sintetiza tudo, o próprio tecido e também a glutamina. E essa glutamina, o tecido muscular, ele pouco capta a glutamina do sangue, ele libera mais glutamina para o sangue. Então, quando a gente pensa no idoso, muitas vezes o estado do envelhecimento ele é acompanhado por o quê? Por inatividade física, por sedentarismo. Então, a gente acaba pensando que se a glutamina tiver algum efeito especial no idoso, é principalmente porque esse idoso ele é sedentário. Então, a via principal, que é a produção de glutamina via contração muscular, está deficitária, entende? Então, tem esse ponto, e eu acho que os estudos eles têm que sair daqui para frente focando muito nisso. Quanto esse idoso é sedentário, quantos passos ele dá, ou o idoso sedentário e o ativo tem diferença na suplementação? Eu nunca vi nenhum estudo com esses formatos, mas eu acharia extremamente interessante, porque faz sentido, pensando nas vias metabólicas e etc. O que a gente tem com relação ao idoso se ele é, hoje, se ele é desnutrido, se ele não tem um aporte proteico adequado, ele tem, de fato, um consumo proteico inadequado, sim, a glutamina poderia causar benefícios. Mas a grande questão que eu acho que é interessante daqui para frente, a gente tem que ver estudos, é esse idoso ele tem um aporte calórico, proteico adequado, mas ele é muito sedentário. Será que teria algum benefício? Essa é a janela que eu acredito que daqui para frente vai ser explorada com relação à glutamina e ao envelhecimento. Fantástico, fantástico. E quando a gente pensa nesses contextos em que é interessante suplementar a glutamina, tem alguma dosagem indicada já? Então, polêmico também deles com relação à dosagem. A gente tem, é muito variado nos estudos, eu não vou mentir para vocês, mas quando a gente olha os estudos que têm efeito positivo em seres humanos, começa com uma dosagem de 10 gramas dia, mas a grande maioria, principalmente os mais recentes, eles acabam utilizando de 0,25 a 0,5 gramas de glutamina por quilograma de peso. Essa necessidade de ajustar a dosagem por
peso, eu acho interessante, porque a gente tem, por exemplo, com a cafeína, a gente tem com diversos suplementos alimentares que têm uma evidência alta, o ajuste pelo peso do participante, que a gente consegue ter um ajuste mais fino, né, da necessidade do indivíduo. Então, a gente tem sim alguns resultados favoráveis a partir de 10 gramas de glutamina dia. Lembrando que você pode fazer um pouco suplementação, um pouco alimentação, porque a glutamina está presente em alguns alimentos, então carne bovina, ovo, milho, arroz, ele tem glutamina, então você sentar com um nutricionista, ele consegue ver, olha, tem tudo isso de glutamina, você pode complementar com isso da suplementação. O próprio whey protein também, muitas vezes ou tem a glutamina, ou tem o chamado ácido glutâmico, que é o precursor direto da glutamina, então você também pode fazer essa associação, um pouco de whey, um pouco de glutamina, se for o caso, mas vale sempre a pena você avaliar. E quando a gente pensa na dosagem, os estudos mais recentes têm usado de 0,25 a 0,5 gramas de glutamina por quilograma de peso, mas a gente tem alguns estudos iniciais ali que também acabam encontrando alguma coisa a partir de 10 gramas de glutamina dia. Perfeito. E horário? Tem algum melhor horário? Nunca vi nada a respeito de horário, eu vejo uma variação muito grande nos estudos, então aparentemente o mais importante, até por ser um aminoácido, é você oferecer para o sistema o aminoácido, tá? Independente do horário, o sistema tem que ter, e aí eu acredito que quando eu olho, por exemplo, os estudos com maratonistas, que não tem muitos, mas tem alguns, geralmente eles fazem uma suplementação de 7 dias a 8 semanas, então os estudos testam isso frente a um placebo, e aí eles sempre consomem antes do exercício, exatamente para essa barreira intestinal, essa entrega da glutamina, ocorrer antes da hipóxia, do choque térmico, e ela já estar ali no enterócito, no epitélio, para o epitélio utilizar. Mas, de novo, não tem conduta padrão, tá? Tem estudos que não fazem esse momento. Então, ou consumir em momento indiferente, ou antes do exercício, é o que eu mais vejo na literatura hoje. Perfeito. Gabriel, e tem alguma contraindicação? Não, isso é um ponto favorável. A gente tem até parecer da Sociedade Europeia de Alimentação, que ela dá parecer sobre todos os suplementos, e aí quando a gente vê o parecer dela, ela acaba colocando de uma forma muito clara que até 35 gramas de glutamina, que é a maior parte dos estudos acaba contemplando essa dosagem, você não tem nenhum efeito clínico nenhum relevante. Mais do que isso, parece que também não tem, mas eles martelaram isso porque é onde a gente tem mais estudos, e para uma sociedade internacional se posicionar, ela espera ter um leque grande. Então a gente tem um leque muito grande, que até 35 gramas de glutamina não tem efeito colateral significativo. Basicamente, eu nunca vi um estudo reportando efeitos significativos. Então, ela é segura, e para esses públicos que têm essas condições catabólicas um pouquinho mais acentuadas, ou esse desconforto intestinal, principalmente na integridade, na permeabilidade maior, a glutamina pode sim ser utilizada em casos específicos sem manifestar risco nenhum para esses indivíduos. Perfeito. Gabriel, muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. Diego, hoje na Nutri Responde a gente vai brincar de mito ou verdade.
E eu vou te falar algumas frases que a gente recebeu com relação à glutamina. A ideia é você contar pra gente se é mito, se é verdade, muito rapidamente explicar o porquê. Então, algumas que inclusive a gente já abordou, então a gente agora vai deixar assim, bem na ponta da língua para as pessoas entenderem gravarem, né, a resposta do que você já falou. Porque uma das primeiras que a gente recebeu foi justamente glutamina, suplementação de glutamina serve para hipertrofia muscular. Tá, isso é um mito. A suplementação de glutamina não favorece de forma significativa a hipertrofia muscular, principalmente porque os aminoácidos que favorecem a hipertrofia muscular geralmente são aqueles essenciais em maior magnitude. Então a gente tem, por exemplo, o BCAA, a leucina, ou uma proteína completa, porque se a gente está construindo a nossa proteína endógena, é interessante que a gente tenha todos os aminoácidos para a construção dessa proteína. Mas a gente pegar aminoácidos específicos, aqueles que têm o maior potencial de estimular a síntese proteica e a construção de músculo, são os essenciais, porque nosso corpo não tem, e por natureza ele precisa do consumo via oral para disponibilizar para o músculo, e junto daqueles que ele já produz, entre eles a glutamina, realizar a síntese proteica muscular. Perfeito. Em outras palavras, para que suplementar glutamina para hipertrofia se você pode suplementar whey? Exato, e que tem glutamina. E que tem glutamina. Outro que a gente recebeu é: suplementação de glutamina é indicada para emagrecimento? Olha, eu acho que é complicado a gente colocar na conta do emagrecimento algum suplemento específico. A gente sabe que o emagrecimento é multifatorial, tem vários fatores alimentares, gastos calóricos, genéticos, sociais. Ixi, se eu ficar aqui falando, eu fico até amanhã. Então, eu coloco isso como um mito, ela não favorece o emagrecimento, ela é uma proteína, qualquer proteína acaba promovendo, de certa forma, um pouquinho de saciedade, por ser um alimento que demanda uma digestão um pouquinho maior, mas não, ela não tem essa capacidade, a ser atribuído o emagrecimento o simples ato de consumir glutamina, eu acho que é exigir demais desse suplemento e de qualquer outro. Perfeito. Próximo. A suplementação de glutamina favorece a saúde intestinal? Sim, a suplementação de glutamina, a gente tem uma evidência interessante, boa. Tem alguns grupos que até colocam maior do que o próprio probiótico de favorecer o aumento da integridade intestinal e, junto desse aumento da integridade intestinal, o enterócito ele fica mais íntegro, mais forte, diminui a permeabilidade. Então, quando a gente pensa no risco de micro-organismos estranhos ou substâncias nocivas de bactérias no nosso intestino passarem do intestino e chegarem no nosso sangue causando uma inflamação sistêmica, aparentemente a glutamina parece proteger dessas condições através da proliferação dos enterócitos, junção entre as células epiteliais e também uma resposta imune local ali no sistema digestório. Fantástico. Seguinte, a suplementação de glutamina é indicada em jejum? Não necessariamente. Eu sei que o pessoal tem esse costume, né, de consumir água, limão, glutamina em jejum, mas não necessariamente ela tem que ser consumida assim. Na literatura a gente não encontra nada a respeito disso. Perfeito, muito bom a gente tirar esse mito. E o último, a suplementação de glutamina é indicada para atividades de endurance? No Endurance, ela pode ser indicada pensando naquele paciente ou naquela pessoa que já realiza uma alimentação muito boa, já tem uma periodização do seu treino, tem um acompanhamento com o seu nutricionista ou profissional da saúde, e mesmo assim tem desconforto gastrointestinal. Então, acaba tendo diarreia, acaba tendo dores abdominais. Para esse indivíduo que, mesmo ajustando a alimentação, tirando aqueles alimentos que são é, de difícil digestão, né, próximo do exercício, e ainda apresenta isso, sim, a glutamina pode ser um recurso a ser utilizado pensando nessa melhor integridade intestinal. Fantástico. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um prazer conversar com você. O prazer é meu deles. Fico contente de ter vindo aqui e também espero ter clareado um pouco as coisas para o pessoal. Com certeza. E para vocês que nos assistem, curtam, compartilhem. Com muito carinho da Nutri, a gente se vê.